Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Que bom ter você aqui em nosso canal. No vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês, pontuar brevemente, alguns comentários acerca deste livro incrível, A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Beleza? Mas antes de a gente falar alguma coisa acerca desse livro, é muito importante que você curta esse vídeo, comente, compartilhe. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. É muito importante a sua participação e interação nesse vídeo. Beleza? Então, vamos para o vídeo? Esse livro aqui de Colin Marshall e Tony Payne é um livro bastante enriquecedor, porque ele vai falar acerca de um assunto que é bastante importante em nosso tempo, que na verdade nunca deixou de ser importante, né? Que é o discipulado. É um livro incrível sobre discipulado, onde eles vão trabalhar basicamente a diferença entre o que eles chamam de treliça e videira. Treliça e videira é nomes que eles utilizam, né, para definir a estrutura da igreja e a essência da igreja. A treliça é onde a videira ela vai ali se enrolando, se enroscando e vai crescendo e florescendo. A treliça ela serve como um apoio, mas a videira ela é essencial. A videira ela pode até existir sem a treliça, né? Entretanto, qual é a função da treliça se não tiver a videira? Mas é muito importante pontuar que a treliça ela é importante, ela tem a sua importância, mas a videira ela é essencial. A videira ela trata da essência da igreja, aquilo que é importante para a igreja. A igreja ela tem como objetivo o quê? A treliça, ela refere-se à estrutura da igreja. Praticamente no capítulo 1, ele vai abordar essa diferença entre a estrutura, entre a essência da igreja. E aqui a gente pode pontuar algumas coisas importantes acerca da estrutura. A estrutura, basicamente, ela está se referindo a programações de igreja, projetos, a atividades. E já a essência da igreja é fazer discípulos. A igreja, ela nasceu, ela originou-se através de Jesus Cristo com o objetivo de fazer discípulos. É necessário que a igreja tenha em sua mente que o seu objetivo é ganhar vidas e gerar discípulos. É ganhando vidas e gerando discípulos. A missão da igreja, a essência da igreja é fazer discípulos. Ou seja, a igreja ela ganha, discipula, treina e envia. É o processo da conversão, de consolidação daquele indivíduo, é o treinamento, a preparação daquele indivíduo e enviar. É discípulos fazendo discípulos. E isso não deve parar. Fazer discípulos é a essência da igreja. Infelizmente, ao longo dos anos, a estrutura ela passou a ofuscar e absorver a essência da igreja. Nós passamos a dar mais prioridade a programas, a projetos, a eventos e não necessariamente dar a verdadeira atenção que é importante a fazer discípulos, que é a essência da igreja. Nesse livro aqui, o Colin Marshall e o Tony Payne, ele vai falar muito acerca do que a igreja precisa realizar para fazer discípulos. E aqui eu quero pontuar alguns itens importantes. Vamos lá para o primeiro. O primeiro deles é que a treliça ela não deve predominar sobre a videira. Caso contrário, a videira ela pode perder o vigor, murchar, enfraquecer e morrer. Isso é um ciclo natural. Quando a estrutura
ela acaba ganhando muito mais evidência e espaço do que a essência da igreja, ela acaba sucumbindo. E esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é a mudança de mentalidade. Todos nós, em sua grande maioria, por assim dizer, fomos mergulhados em uma estrutura onde tudo converge para que a estrutura continue funcionando. Mas e a essência? E o fazer discípulos? Onde fica? As Escrituras nos diz, lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 ao 20, o seguinte: Jesus se aproximando dos discípulos, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a essência da igreja. A igreja foi chamada para fazer discípulos. Outro ponto importante que ele cita é acerca do que Deus está fazendo no mundo. É através da mensagem do Evangelho, fomentado pelo poder do Espírito Santo, que as pessoas vão sendo salvas. E Jesus, ele opera isso. Assim, nós vemos isso em toda a história da igreja e não é diferente em nosso tempo. A pregação, ela deve ser fomentada pelo Espírito Santo. É preciso proclamar, é preciso orar que Deus derrame o seu Espírito Santo. Vejamos uma observação interessante que ele faz no livro, no capítulo 3, a página de número 43, ele diz o seguinte: isto é o que Deus está fazendo agora no mundo. A pregação do Evangelho fomentada pelo Espírito que leva à salvação de almas. Queridos, ser discípulo é ser um fazedor de discípulo. É importante a estrutura, como eu disse. A essência, ela é primordial. Mas, ao ganhar vidas, é preciso também treiná-las. No livro, ele vai perguntar qual é o âmago do treinamento. Qual é a essência do treinamento? Na página 80, eu compartilho com vocês a definição desse treinamento. Na Bíblia, a gente não vê essa palavra explicitamente, treinamento. Vemos a prática desse treinamento. Vamos na página 80. A definição do âmago do treinamento, ele diz o seguinte: o âmago do treinamento não é transmitir uma capacidade, e sim transmitir a sã doutrina. O bom treinamento bíblico resulta em vida piedosa baseada em sã doutrina que produz maturidade. Não é fazer discípulo de todo jeito, é fazer discípulo conforme as Escrituras, é através da sã doutrina, é através da boa palavra, é através da piedade, é através da santidade. Aquele que treina deve compreender que também sua vida deve ser um exemplo. Nós vemos o apóstolo Paulo, quando escreve ao seu filho na fé Timóteo, dizendo que ele deve ser um exemplo para os fiéis no amor, no trato, na fé, na pureza. Então, é esse exemplo que nós devemos dar para aquele que nós treinamos. Paulo, ele dava esse exemplo. Tanto que ele vai dizer na sua carta aos Coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não é apenas treinar, é treinar e dar o exemplo. É ser um exemplo para ser imitado. Além do treinamento, nós vemos que Paulo, ele contava com seus cooperadores. O treinamento é para gerar cooperadores, para gerar ministros do Evangelho. O treinamento, ele deve gerar cooperadores. Eu ganhei a vida, eu discipulei, vejo que amadureceu, consolidou, agora eu vou treiná-la. Treiná-la para que ela possa ganhar vidas e fazer discípulos. Esse é o ciclo. Todo o treinamento precisa gerar cooperadores. Gerando cooperadores, gerará também ministros do Evangelho. Nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo. Tinha Timóteo como operador, que gerou e virou ministro do Evangelho. Tito, Epáfras,
Epafrodito, Áquila, Priscila, cooperadores de Paulo. Pode acontecer de um cooperador debandar para o mundo? Pode acontecer, como aconteceu com Demas. Mas a eficiência de você ganhar, consolidar, treinar e enviar. No capítulo 7 do livro, ele fala acerca do processo de crescimento evangélico. Como se dá esse processo de crescimento evangélico? E esse é um ponto que eu acho muito importante, que ele cria, de fato, um processo, um pequeno diagrama, né, onde ali ele vai definir a evangelização, depois da evangelização, o acompanhamento, depois do acompanhamento, o crescimento, depois do crescimento, o treinamento. Na página 94 do livro, ele diz: treinar cristãos a serem trabalhadores da videira não significa apenas o compartilhamento de certas capacidades e habilidades. O discípulo cristão diz respeito à sã doutrina e a uma vida piedosa. Portanto, treinar ou equipar pessoas para ministrar aos outros significa treinar e equipá-las com piedade e maneira de pensar corretos, e não apenas equipá-las com um conjunto de habilidades. Não é apenas ter habilidades, equipar com habilidades, potenciar as habilidades daquela pessoa. É preciso ensinar e colocar a pessoa que está sendo treinada em uma vida de piedade, obviamente, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Precisamos, como treinadores, você como treinador, você precisa conduzir a pessoa no caminho do Senhor, viver uma vida de piedade e uma vida santa. E isso sendo o ciclo, essa pessoa sendo treinada, depois treinar outra pessoa, e assim sucessivamente, ganhando vidas, gerando discípulos. A essência da igreja é fazer discípulos. É preciso encontrar indivíduos maduros e piedosos para serem trabalhadores da seara, para ser trabalhadores da videira. Uma coisa que eu achei interessante nesse livro é que ele traz à tona, além, obviamente, da base bíblica, a referência de Richard Baxter, que foi um indivíduo, um pastor de bastante relevância no século XVII, onde, em meio à Guerra Civil e Revolução Inglesa, ele escreveu um livro, O Pastor Aprovado, onde ele mostra claramente como é importante treinar cooperadores e também fazer desses cooperadores ministros do Evangelho. É importante salientar que a videira, ela é a essência da igreja. E a estrutura não é que ela seja ruim, desprezível, deve ser abolida da igreja, não é isso. Cada uma tem seu papel. A estrutura é importante. A igreja vai crescendo, precisa de um dinamismo, precisa de estrutura até certo ponto para que ela possa crescer com ordem, possa crescer de forma a atender às necessidades da comunidade e assim por diante. O que não pode é a estrutura acabar absorvendo e acabar diluindo a essência da igreja. Eu espero que você tenha compreendido. Não dá para a gente abordar todo o assunto, mas fica aqui apenas um gostinho de quero mais. Gostou da resenha, da breve resenha? Então, procure o livro nas melhores livrarias, na internet hoje em dia você encontra. Esse livro nos leva a uma reflexão e nos impulsiona a praticar a essência do Evangelho. E nunca se esqueça, nós, como cristãos, fomos chamados para fazer discípulos. Deus te abençoe em nome de Jesus. E claro, não esqueça, comente, curta, compartilhe e se ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.